Olá pessoal, nessa aula nós vamos dar continuidade aos axiomas de ordem, vamos ver os axiomas 2 e os axiomas 3 da ordem, né? Esses axiomas vão complementar as informações do axioma anterior, só relembrando, o axioma anterior a partir deles, podemos definir o que é um segmento, o que é uma semirreta. E dando continuidade a essas definições, nós vamos hoje chegar à definição do que é um semiplano a partir como veremos no axioma 3, tá? Pois bem, então a gente viu, vamos primeiro ver agora o axioma 2, que vai usar ainda a ideia de ordem para a gente estabelecer e concluir que um segmento e bem como também uma semirreta tem uma infinidade de pontos. Pois bem, na aula passada, durante o axioma 1, a gente viu que dados 3 pontos quaisquer de uma reta, esse axioma nos garantiu que apenas um deles estava situado entre os outros dois. E a partir desse axioma nós trabalhamos, justamente chegamos às definições de segmento, semirreta e vimos algumas relações entre esses dois subconjuntos do plano, né? No caso, uma semirreta, ela contendo um determinado segmento, nós vimos qual a relação algumas relações que existem entre ela, e também vimos que um segmento pode formar duas semirretas. Vimos também as relações entre essas duas semirretas e a reta que contém um segmento. Bom, dando continuidade a essas ideias que foram todas desenvolvidas a partir do conceito e da ideia de ordem entre três pontos, a gente vai estabelecer o axioma 2, que nos diz o seguinte: dados os dois pontos AB, sempre vai existir. Vamos lá, o que é que vai existir? Sempre vai ter um ponto C situado entre A e B, e sempre vai existir também um ponto D, tal que o ponto B está entre A e D. Vamos tentar explorar esse axioma e entender as ideias e as consequências que há por trás do que foi estabelecido, tá? Então vamos lá, recorrendo às ferramentas de desenhos para a gente tentar destrinchar o que é que coloca esse axioma 2. Então, se eu tenho dois pontos A e B, o axioma diz que sempre vai existir, primeiramente, um ponto C entre A e B. Aqui esses dois pontos a gente já viu que tem uma única reta que passa, vamos colocar a reta suporte. Então, de acordo com o axioma 2, sempre vai ter um ponto situado entre eles dois, bem como também um ponto D, de maneira que o B esteja entre esse novo ponto D e o ponto A, como é esse caso aqui, tá? Na realidade, pessoal, esse ponto D, quando diz que o B está entre o A e o D, lembrando que o A e o B são os dados, digamos assim, de entrada do nosso axioma, isso também considera-se que vai existir um outro ponto D', tá? Tal que o A esteja entre o B e o D. Na realidade, uma maneira mais geral de dizer isso, ó, essa segunda parte aqui, é dizer que sempre vai ter um ponto tal que um dos extremos esteja entre este ponto e o outro extremo, tá? Então, o ponto D poderia ser de tal modo que o B, que é um dos extremos, esteja entre o D e o A, ou esse ponto D poderia estar também aqui, de modo que o A, que é um outro extremo, está entre o B e o D', tá ok? Bom, no primeiro momento parece um axioma um tanto ingênuo, mas ele tem consequências bastante importantes para a gente começar a desenvolver toda a teoria, né? Dar prosseguimento ao desenvolvimento da teoria. Quais são essas consequências imediatas que a gente já pode estabelecer aqui a partir disso?
A primeira delas é que entre quaisquer dois pontos de uma reta, existe uma infinidade de pontos. Tá? Vamos supor o ponto A e B. No momento que eu disse que entre A e B sempre existe um ponto C, óbvio que se eu aplicar outra vez esse teorema para A e C, sempre vai existir um outro ponto aqui, ó, entre A e C. Do mesmo jeito, se eu aplicar para C e B, e se eu continuar aplicando entre quaisquer dois pontos quaisquer, sempre vai existindo pontos entre o próprio B e o D e assim por diante. Eu sempre vou gerar pontos se eu aplicar uma infinidade de vezes o teorema. Tá? E uma outra consequência é se eu levar em conta a segunda parte quando fala que entre um dos extremos está sempre entre o outro extremo e um outro ponto. Sempre vai existir esse outro ponto que a gente chamou de D. Isso nos leva à consequência que se eu pegar qualquer uma das semirretas, vamos supor a semirreta AB, né? Ou seja, começando aqui e se estendendo, a gente vai concluir que ela também é formada por uma infinidade de pontos. Tá? Porque se eu aplicar o teorema para B e D, por exemplo, ó, sempre vai existir algum ponto aqui. Se eu pegar para B e D, já que D é um extremo, sempre vai ter um outro ponto aqui, ó, à direita, no caso específico desse nosso desenho, de modo que o D esteja no meio. Então eu sempre vou, se eu aplicar novamente, sempre vai ter um ponto, digamos, depois, ou no caso do nosso desenho à direita. E a mesma ideia vale para cá. Então, a semirreta ela é formada a partir do A, vamos supor a semirreta AB, e ela segue aqui no nosso desenho subindo à direita. Então eu chego à conclusão que não só o segmento tem uma infinidade de pontos, mas a própria semirreta. Eu posso sempre ter uma quantidade infinita de pontos. Então, no final das contas, esse axioma 2 nos garante que eu tenho uma infinidade de pontos em qualquer segmento e também em qualquer semirreta. Tá ok? Bom, aqui eu estou complementando as ideias dos pontos, a infinidade de pontos que existem. Bom, então agora vamos explorar um pouco agora o próximo axioma de ordem, que seguindo ainda essa ideia, vai nos ajudar a chegar ao conceito de semiplano agora, tá? Esse é um dos principais objetivos. Primeiro vamos introduzir aqui com essa ideia de pontos estarem do mesmo lado em relação a determinada reta. Vamos entender aqui, ó. Considerem uma reta M e dois pontos A e B que não pertencem a esta reta, tá? Diremos que A e B estão em um mesmo lado da reta M se o segmento AB não a intercepta. Vamos tentar entender essa consideração a partir de um esboço, de um desenho. Considere aqui, vamos acompanhar aqui o que foi colocado aqui, né? Considere uma reta M. Eu vou tomar dois pontos quaisquer que não pertencem a essa reta. Óbvio que eu poderia pegar em qualquer lugar aqui, tanto acima ou abaixo da reta, no caso específico do meu desenho. Mas a gente aqui nessa consideração, vai dizer que A e B estão em um mesmo lado da reta se o segmento AB não intercepta a reta. Então, por exemplo, se eu pego esse ponto AB e pego o segmento, ó, como não há interseção entre o segmento AB e a reta M, nós consideramos que esses pontos estão do mesmo lado. Óbvio que se eu tivesse um ponto aqui onde está o laser, para eu unir o segmento, por exemplo, do ponto A até esse ponto, ó, eu teria que inevitavelmente interceptar a reta, tá ok? Então, considerando essa ideia de pontos estarem do mesmo lado em relação à reta, a gente pode chegar à definição do que é um semiplano, tá? Essa definição aqui destacada, ó. Sejam M uma reta, conforme aqui a gente esboçou aqui nesse desenho, e há um ponto que não pertence à reta M.
Bom, se eu tomar, pessoal, agora o conjunto formado pelos pontos de M, ou seja, pela própria reta, e também por todos os pontos B, tais que A e B estão em um mesmo lado da reta M, nós chamamos esse conjunto, que são os pontos de M e os pontos B que estão do mesmo lado de A, nós chamamos esse conjunto de semiplano determinado pela reta M e contendo o ponto A. E ele é representado por PMA. Vamos entender. Ó. Eu tenho, então, os dados de entrada aqui para eu definir o que é um semiplano são uma reta e um ponto fora dela, que aqui foi colocado o ponto A. E a partir daqui eu vou pegar todos os pontos do plano que, ao formar um segmento com A, não interceptam a reta. Tá? Então, vou pegar aqui, ó, por exemplo, os pontos aqui nesse em destaque aqui em azul, né? Essas reticências aqui estilizadas dão a ideia de que isso se estende indefinidamente para esse lado da reta, tá ok? Bem como a setinha para os dois lados, a reta se estende infinitamente. Então, pessoal, o que seria o semiplano PMA de acordo com essa definição? São os pontos formados por M, pela reta M, que estão os pontos que pertencem à reta M, e também os pontos que estão do mesmo lado do A. Óbvio que para definir o semiplano eu preciso ter a reta e um ponto para servir de referência, tá ok? Para poder eu saber de que lado eu vou tomar os demais pontos de maneira que eles não interceptem, tá ok? E é importante aqui nessa definição a gente lembrar em conta que a reta M também está contida nessa definição de semiplano. E com isso, com essa ideia de semiplano, a gente finalmente pode formalizar o axioma 3. Tá? Essa consideração e essa definição de semiplano foram para construir os elementos necessários para a gente enunciar esse axioma de ordem, que é o axioma 3. Ele nos diz que uma reta M determina exatamente dois semiplanos distintos cuja interseção é a reta M. Bom, conforme a gente vê aqui no desenho, eu tenho aqui os pontos que estão do mesmo lado do A e a reta M. Ficaram de fora os pontos que não estão do mesmo lado de A. Esses pontos que não estão do mesmo lado de A, eles não entram no semiplano PMA. Obviamente, eles vão, né, de acordo com o axioma 3, eles vão definir um outro semiplano, né? E aí a gente precisa tomar um ponto que não esteja do mesmo lado de A para servir de referência, e todos os pontos aqui desse lado laranja formam segmentos que também não interceptam a reta M, tá? Formando assim o segundo semiplano.